Fala, loucos do bando, fala fiel. Como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Vamos falar da vitória do Coringão aí pra cima do Nacional do Paraguai pela Copa Sul-Americana. Não sei vocês, mas eu tava com uma puta saudade do Corinthians de na Neoquímica Arena, acho que faziam 37 dias, né? Desde o último jogo do Corinthians em seu estádio, né? Foi contra o Santo André, né? Enfim, passou rápido até, mas doloroso, né, os dias, né, rapaziada? Coringão voltou a campo hoje pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, né, fase de grupos. E com uma tremenda goleada, né, Corinthians 4, Nacional do Paraguai 0, né? Nacional do Paraguai, que é bastante conhecido por nós corintianos, né, foi o adversário que a gente enfrentou na fase de grupos da Libertadores 2012, né, que a gente se sagrou campeão de forma invicta. Então vai ser para sempre um adversário que será lembrado nos nossos corações aí, né, de maneira feliz, né, uma maneira nostálgica, né. Pessoal, o negócio é o seguinte, 32 mil pagantes na Neoquímica Arena, né, um público bom até, porém baixo, se falando de Corinthians. Por quê, né? Primeiro, o horário, né, péssimo horário para jogo de meio de semana aqui em São Paulo, né? Gente, é complicadíssimo, né? A cidade tá com a galera voltando para casa, horário de pico, jogo, enfim, a galera sai do trampo 5, 6, às vezes você tem que cruzar a cidade toda para ir para a extrema zona leste da cidade de São Paulo, né? Então era terrível. E mesmo assim, 32 mil pessoas puderam comparecer e apoiar o Corinthians, né? E além disso, os preços um pouco altos aí, né? Implementados pela diretoria do Corinthians. Eu mesmo fiquei puto de ter dado R$75 na Leste Superior, né? E acabou rápido, porque a Leste Superior lateral, né? Que estava um pouco mais barato, R$58 se não me engano. Eu entrei um minuto atrasado e não consegui pegar o ingresso ali, né? Eu peguei da Central, né? Achei caro esses valores aí, né? Pra Copa Sul-Americana no horário péssimo, né? Enfim, achei uma droga a decisão da diretoria. Mas vamos falar sobre o jogo, né? Pessoal, eu não quero aqui ser o sommelier de sentimentos, tá? O cara aqui que tem que falar pra vocês o que vocês devem ou não devem sentir ou achar, né? Até porque eu sou corintiano e eu sei que a nossa torcida tem milhões de torcedores, né? Milhares de formas de pensar e nem sempre a gente concorda com tudo, né? Então, assim, comemorem a vitória de hoje bastante, esses 4-0, eu fiquei feliz pra caramba. Fazia tempo que eu não via um placar elástico pro Corinthians, né, na Neoquímica Arena, enfim, esse futebol champanhe aí, que tudo vai dando certo durante o jogo, durante a partida, né, velho? Enfim, mas eu digo isso porque, assim, pessoal, da mesma forma como eu cheguei aqui na semana passada falando sobre a partida contra o Racing, que já tinha alguns agentes do apocalipse, né, falando de rebaixamento no Brasileiro, falando que tá tudo uma merda, né, já culpabilizando o Antônio Oliveira. Eu também não vou chegar aqui e falar que agora nessa vitória contra o Nacional tá tudo ótimo também. A gente precisa analisar cada jogo de uma forma, né? O empate contra o Racing foi ruim, e a vitória hoje contra o Nacional foi boa. Mas elas não querem dizer absolutamente nada no meu modo de ver, tá ligado? Por isso que eu tô falando, comemorem, não deixem de comemorar. Mas o Nacional do Paraguai também é uma equipe fraca, tá ligado, pessoal? Eu acho que o que a gente pode extrair hoje da partida foi que o Corinthians foi extremamente competente, extremamente convincente e extremamente... como é que eu posso dizer? Eu não sei se consciente é a palavra, mas... o Corinthians, ele não sofreu durante o jogo contra um adversário que era fraco. Ótimo, perfeito. É isso que a gente espera de um time grande contra um time pequeno, de um time forte contra um time fraco. E agora a gente vai analisar o jogo, né? O Antônio Oliveira foi a campo aí com algumas modificações na equipe titular, né? Ele foi com o Cássio no gol, na lateral direito o Fagner, a dupla de zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique, na lateral esquerda o Hugo. O trio de meio-campistas, o Ranielli,
A novidade foi o Fausto Vera pegando a vaga do Breno Bidon, o Maicon segue machucado, e o Garro mais à frente, né? Na ponta esquerda o menino Wesley, na ponta direita o Romero, ganhou a vaga do Pedro Raul, né? E o Yuri Alberto foi centralizado novamente na equipe titular, e o Romero voltou a ser opção entre os 11 iniciais, né? Cara, o Corinthians até o primeiro gol que saiu na casa dos 20, né? Teve sim um pouco de dificuldade em termos de criação. O Corinthians até efetivamente fazer o gol, né? Não tinha criado nenhuma chance clara ainda, né? E o gol pelo menos saiu de uma forma natural, né? Uma jogada boa do Wesley pela esquerda, ele consegue rolar para trás. O Fausto chega batendo, bate mal na bola, mas a bola sobra pro Romero, que tá sempre na posição certa, né? Vem estando na posição certa, vem finalizando bem, fazendo vários gols, né? Romero fez o gol que abriu o placar para o Timão, né? 1-0, chutou cruzado ali, venceu o goleiro e fez o Corinthians 1-0. E dali pra frente o Corinthians dominou as ações do jogo, né? O Nacional não teve forças para contra-golpear, enfim, para de alguma forma dar algum efeito negativo, né? Assustar o Corinthians. E o Corinthians eu gostei que continuou na mesma volúpia, né? Para conseguir manter. Enfim, seguiu em cima do Nacional, né, rapaziada? Teve uma chance perdida com o Yuri Alberto, depois uma jogada do Wesley também que colou para trás, ele chutou meio que furando, né? E depois teve uma outra tabela, acho que foi do Wesley com o Romero, que ele veio de trás, o Wesley puxando a bola, aí ele jogou no meio, centralizado, o Romero fez a tabela, né, fez a deixada, o Yuri dominou mal a bola, né, deixou a bola escapar um pouco, ele meio que dividiu com o goleiro, ainda venceu o goleiro, né, mas a bola foi fraquinha, e a zaga do Nacional conseguiu cortar. O Fagner também deu um chute fora da área, mas assim, o primeiro tempo que começou um pouco lento do Corinthians, um pouco moroso, mas assim que saiu o gol do Corinthians, né, até pra o estádio vinha abaixo também, a moral dos jogadores diz o que estamos fazendo está dando certo, né, e continuar progredindo, deu tudo certo, né, o Corinthians foi fazendo um bom primeiro tempo, né, foi crescendo durante a partida, né, cara, o que é bom, é bom ver essa evolução. O Corinthians volta bem para a segunda etapa, continua pressionando o Nacional do Paraguai e recebe mais um prêmio, né? Uma dividida entre o Félix Torres com o atacante do Nacional, que se não me engano tinha acabado de entrar. O cara vai por cima, né? O juiz a princípio dá cartão amarelo, mas depois analisa o VAR, nessas entradas por cima no tornozelo, geralmente é para vermelho, e o cara foi expulso, né, de campo, o jogador do Nacional, né, rapaziada? E as coisas ainda melhoraram mais pro Corinthians, né? Depois o Antônio fez a primeira substituição, ele sacou o Fagner e colocou o Matheus França. E logo na primeira jogada do Matheus França, né, ele dá uma enfiada de bola no Romero, que faz um cruzamento sensacional. Eu tava de leste superior, né? Como eu disse no começo do vídeo. Um passe lindo, assim, magistral do Romero no pé do Yuri Alberto, que completou, fez Corinthians 2-0. O Corinthians ainda seguiu em cima, né? Mais uma grande jogada do Wesley pelo lado esquerdo, faz um baita cruzamento. O Yuri ajeita e o Romero completa, fazendo o Corinthians 3-0. Agora o Romero divide a artilharia da Neoquímica Arena com o Roger Guedes, né? Deve passar logo menos aí o Ángel Romero, né, rapaziada? Fico feliz aí pelo Romero, que foi muito importante na reta final do Brasileiro no ano passado com o Mano Menezes. E segue em boa fase, né? O Romero tá fazendo muitos gols, né? E muitos gols importantes, né? Então o Corinthians fez o terceiro gol ali. Depois entrou o Paulinho no lugar do Fausto Vera. O Paulinho entrou ovacionado, né? Depois da lesão, né? Primeiro jogo dele em casa, após essa segunda grande lesão. 2 lesões grandes na sequência, né? Já estava com 3-0. E aí depois o Antônio Oliveira mexe mais uma vez e coloca as últimas substituições, né? Faz uma substituição tripla. Coloca o Coronado, coloca o Pedro Henrique e coloca o Pedro Raul no lugar de Yuri Alberto. O Pedro Raul tem de centroavante, né? O Pedro Henrique no lugar do Wesley de ponta esquerda, e o Coronado assume a posição do Rodrigo Garro, né? O Coronado entrou muito bem, bastante participativo, e ainda conseguiu um cruzamento na cabeça do Pedro Raul, fazendo o Corinthians 4, Nacional do Paraguai 0, liquidando a partida. Como eu disse, futebol champanhe do Corinthians aí, deu tudo certo, goleada, torcida feliz. Praticamente todas as chances criadas foram concluídas em gol, né? Uma eficácia bastante grande do Corinthians, que ainda teve outras chances, né? Uma cabeçada do Paulinho que pegou um travessão, no rebote o Yuri virou uma bike para fora, né?
outros chutes ali a colar dos jogadores do Corinthians, do próprio Yuri Alberto, como eu disse, perdeu no primeiro tempo alguns gols, né? Mas um bom futebol do Corinthians, desculpa, que soube se impor contra uma equipe mais fraca. Acho que isso é o mais importante aí desse Corinthians, né? E melhor ainda foi também o resultado do Argentino Júnior, que tomou 3-0 em casa para o Racing Montevideo, né? O Argentino Júnior que não é tão monstro quanto a gente achava, né, rapaziada? Na verdade pessoal, que foi o que eu falei no último vídeo aqui no canal, né? Não tava tudo péssimo com aquele empate contra o Racing Montevideo. É claro que teve semanas e semanas de treinamento, enfim, amistoso, mas jogo é jogo, né? Esse time precisa de jogo para voltar a competir. O Corinthians praticamente agora fechou. Você pode não achar bom, mas tem um elenco para jogar os torneios, e como mudou praticamente 90% do elenco do Corinthians de 23 para 24, é tempo, rapaziada, é jogo, é jogar, enfim. A gente não sabe em que ponto realmente está esse elenco do Corinthians, porque precisa jogar. A gente precisa ver onde é que estão as falhas do elenco, porque você mudou o elenco, você tem agora 2 caras para cada posição, quase, né? Falta ali mais um volante na minha cabeça, né? Mas enfim, você tem opções, talvez não sejam as melhores, mas elas precisam encaixar, e nada melhor do que uma vitória contundente, né? Por 4-0 em casa para dar uma moral. Vamos falar individualmente dos atletas e do técnico, né? O Antônio Oliveira, montou bem a equipe, deu tudo certo, né? Nas substituições dele, enfim, o plano de jogo, né? O gol saiu relativamente rápido e foi tudo se encaixando. Bom jogo no Antônio Oliveira, não tenho o que questionar. Cássio eu acho que nem apareceu no jogo, né? Ele bateu tiro de meta, provavelmente. Não tenho o que falar do gigante. Boa partida, né? Fagner fez um bom jogo. Fagner bastante participativo, né? Desde o primeiro minuto em que entrou até ser substituído. Grande jogo do Fagner. Félix Torres talvez tenha sido um dos piores em campo do Corinthians, né? Félix Torres está estranho, ele já tinha ido mal contra o Racing Montevideo, né? Não achei uma boa partida do Félix Torres, tá? Não achei, embora o Corinthians tenha feito os 4-0, ele ainda, enfim, tá um pouco estabalhoado em algumas jogadas, errou alguns passes, né, umas furadas, né? O Félix Torres aí precisa reencontrar o bom futebol, que ele é bom zagueiro. Gustavo Henrique, um pouco também foi acionado, né? Bom jogo do Gustavo Henrique. O Hugo fez um bom jogo, o Corinthians venceu, mas a análise rotineira do Hugo, né? O Hugo ele é extremamente feijão com arroz, né? Frio ali, no máximo requentado, né? Não participa muito do jogo, o Hugo, né? Ele basicamente parece completa o time ali e não faz muita cagada na lateral esquerda, né? Ranieri, mais um grande jogo do Ranieri, diversas tomadas de bola desarmando o adversário, né? Ele e o Fausto ficaram responsáveis pela saída de bola mais eficaz do Corinthians, né? Subia o Hugo e subia o Fagner. Aí os zagueiros viravam praticamente laterais, né? E a jogada começava pelos 2 volantes pelo meio, né? Fez uma boa partida do Ranieri, e o Fausto também fez um grande jogo também. O Fausto que precisa recuperar aí. Eu acho que é mais mental do Fausto, tá? Uma questão aí de como é que posso dizer? De confiança, né? Acho que a palavra é essa. Mas fez um bom jogo o Fausto. O Garro, como sempre, participativo, né? Toque de primeira, tentando jogadas mais elaboradas, né? Grande jogo do Garro também. Bastante participativo, é um cara que desbloqueia muito o meio campo, né? Até quando ele não sai com gol ou assistência, aí você vê que ele é um cara muito útil em campo, né? A torcida gosta muito do Garro, né? Por ele não ser acomodado, né? Eu particularmente gosto também muito, é um atributo que eu acho importantíssimo para vestir a camisa do Corinthians. Wesley, cara, grande jogo do Wesley, partida muito boa. Iniciou a jogada do primeiro gol, iniciou a jogada do terceiro gol. O Wesley é sempre uma válvula de escape, né? Quando o Wesley não tá muito no jogo, o Corinthians sofre muito, porque o Wesley é a única peça que o Corinthians tem de pé trocado, ponta, né? Extremamente rápido, extremamente criativo, que consegue achar soluções em jogos que estão um pouco mais difíceis, né? O Wesley é um desses jogadores. É um típico ponta brasileiro, o Wesley. Novo, rápido, veloz, jovem, atlético e criativo, né? Em questão de dribles ali para conseguir achar ações. A cada dia eu acho que o Wesley melhora mais, tá?
Cada dia eu acho que ele tá mais longe do Corinthians aí. Logo deve ser vendido pro mercado europeu, que eles gostam muito de pontas desse tipo, né, que o Wesley é, né? Grande, forte, alto, rápido, né? E habilidoso. E brasileiro, né? O Romero, porra, que fala do Romero, né? 2 gols, uma assistência espetacular, um jogaço do Romero ali pelo lado direito, que talvez seja a posição que ele menos renda, mas como sempre o Romero mortal, né? Sabe o caminho dos gols na Neoquímica Arena, né? Yuri Alberto fez um jogo bom também, deu uma assistência pro Romero. Eu ainda acho que o Yuri ele perde alguns gols assim que, porra, ele não perdia com o VP, tá ligado, mano? Mas ele é participativo, né? Talvez esse seja o trio de ataque ideal pro Corinthians no momento. Yuri, Romero e Wesley, né? Eu achava que o Pedro Raul tinha vaga nessa equipe, mas pro funcionamento da equipe, talvez esses 3 aí funcionem melhor. O Pedro Raul é mais pra quebrar nele ali e começar do zero lá na frente, né? Também é uma opção, né? É bom ter opções no elenco. Que bom que temos opções, né? Os caras que entraram, o Matheus França entrou muito bem, fez a jogada do segundo gol ali, acelerando bem, né? Pro passe do Romero. O Paulinho entrou bem, deu uma cabeçada na trave ali, no finalzinho também já. Entrou bem ali, eu digo assim, foi participativo até, né? Porque o jogo tava ganho já, né? O Pedro Henrique nem vi ele muito com a bola no pé. O Pedro Raul fez o gol de cabeça, né? Após a jogada do Coronado. E o Coronado, dos que entraram, achei que foi o que entrou melhor, tá? O Coronado, eu acho que ele aproveitou muito bem essa segunda oportunidade dele com a camisa do Corinthians. Ele tava com dengue, né? Tava parado aí, por motivos óbvios, né? Não sei se vocês já tiveram dengue, mas é terrível. E, enfim, né? Vai voltando aí gradualmente para poder ajudar o Corinthians, né? É isso, pessoal. Eu acho que é uma vitória que ela não... Como posso dizer? Ela é importante, tá? Em questão de moral. Ela não mostra ainda em que nível que o Corinthians está, mas evidentemente dá confiança para os jogadores, para que saibam que estão no caminho certo das palavras do Antônio Oliveira, né, dos ensinamentos, né, do estilo de jogo que o Antônio Oliveira quer implementar no Corinthians. E foi legal também como o primeiro gol nasceu, né, sem ser de uma bola parada, foi de uma jogada construída pelo Corinthians, né, por mais que foi meio que na cagada ali o chute do Fausto, mas o Romero estava bem posicionado, né. O Corinthians, como eu digo, precisa de sequência, precisa saber qual que é o time titular, precisa criar, você saber criar quais são os pontos fracos dessa equipe nova do Corinthians. O Corinthians é uma equipe nova, pessoal, é do zero, então na minha cabeça tem várias dúvidas ainda, né, que, na verdade tá naquela fase que você tá aprendendo ainda como é que é o time, tá, como é que ele se sustenta em fases do jogo. Pra mim ainda é muito novo as coisas, tá, rapaziada, embora estejamos em abril aí. Eu tenho esse bagulho na minha cabeça. O Corinthians ele começou do zero em 24 e as coisas levam um tempo. Mas é isso, rapaziada. Coringão venceu 4-0, tô muito feliz, estava presente na Neoquímica Arena. Se possível, vocês deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e vai Corinthians, né?